você está se sentindo incomodado, é porque a vida exige uma mudança de você, exige uma mudança. Olá, gente, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar para vocês do ano que eu surtei. Teve uns 3 fatores aí, mas talvez tenha mais. E espero, gente, que esse vídeo mostre para vocês que a universidade é um dos ambientes mais tóxicos que existem na face da Terra. Eu não sou uma pessoa livre de toxicidade, eu já fui tóxica para outras pessoas. E talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas a universidade, no momento que eu fiquei muito fragilizada emocionalmente, foi muito tóxica para mim, inclusive professores. Na verdade, o problema foi professores sim, porque o ambiente eu até gosto, é no meio do mato e tal, mas, gente, professor que não ensina, que passa trilhões de atividades achando que você não tem mais nada para fazer, é uma coisa assim absurda. Sem falar aquele professor que acha que está explicando uma coisa e não explica, e eu acho um absurdo isso. Só que nessa disciplina foi assim uma coisa absurda, porque a pessoa, ela não ensinava nada. Então, vamos tentar aí entrar nos eixos, pegando a ordem cronológica até chegar nessa parte do professor que não ensina nada. O semestre, gente, 2017.2, ele acabou em fevereiro do ano seguinte. Então, a gente teve o recesso do final de dezembro e começo de janeiro. E quando acabou em fevereiro, eu tava um pouco cansada, mas eu consegui me recuperar um pouco para em março continuar, né, com o terceiro semestre. O terceiro semestre, as pessoas falavam, ó, é o pior semestre que você vai ter na face da Terra. E eu não sabia se era porque eu iria querer sair correndo e viver no mato, ou simplesmente era porque é muito conteúdo. Na verdade, para mim foram as duas coisas, não sei as outras, para as outras pessoas, mas no meu caso, gente, simplesmente eu queria sumir da face da Terra. Eu já não estava muito bem, assim, porque meu corpo estava muito cansado. E eu fui percebendo que ele foi ficando bastante cansado, porque era muita coisa para fazer, era atividade aula prática, era atividade em casa que o professor exigia que entregasse toda semana para ele na próxima aula, era relatório, era trabalho aqui, era estudar para a prova ali. Então, gente, era uma coisa assim que me cansava muito. E era muito, muito, muito estressante. Tinha algumas aulas que eram legais, que eu gostava, não vou lembrar agora, mas eu acho que eu gostava de parasitologia, que era numa sexta de manhã, então eu gostava bastante, porque isso era bem legal. Porém, gente, nem a aula mais legal a gente consegue focar direito. A mesma coisa aconteceu com a aula que eu tive nesse semestre, que foi de História das Mulheres. Foi uma das únicas aulas que eu gostava de assistir, porque era muito interessante para mim, eu achava assim muito gostoso. Na verdade, eu não lembro se foi nesse semestre aí ou foi no outro. Na verdade, foi nesse terceiro semestre sim, porque quando eu comecei a trabalhar, já em 2018.2, eu não estava fazendo aula à noite. Então, era uma das únicas alegrias minhas dessas duas aulas, então acho que foi um dos momentos que me ajudou a manter ali, porque eu queria terminar, eu queria ter conhecimento. Então, eu ainda estava bem ali no começo do semestre, do terceiro semestre, 2018.1, mas foi piorando, porque a pressão foi tanta, a disciplina horrível de professor X não ensinava nada, simplesmente ele jogava o negócio, falava, faz isso aí, entrega isso aqui, vamos fazer esse negócio aqui. Explicava de uma forma assim que nem a pessoa brilhante conseguiria entender. Normalmente quem entendia eram os mestrandos, né, porque já se formaram, ou os doutorandos, porque, né, gente, já estava com mestrado, já estava ali, então já tiveram bastante conhecimento ali assimilado, sendo que a gente estava na graduação. Basicamente, de graduação eu falo que é um ensino médio, porque você não tem nada de nada. Você vai precisar de uma especialização, um mestrado, um doutorado, ainda não vai saber tudo. Você vai ter que estudar pelo resto da sua vida para você ter conhecimento. Então, é uma coisa assim, graduação é como se você fosse uma criancinha, porque você não sabe nada. E os professores às vezes não levam isso em conta. E esse professor X, determinada pessoa de determinada disciplina, não se tocava disso. Inclusive teve a pachorra, a ironia do destino, né, de dar uma aula de saúde mental, falando coisas ali que a gente precisava buscar ajuda, mas essa pessoa destruiu a minha saúde mental naquele momento.
Então, foi ali vários episódios percebendo que eu não queria ficar em contato com a pessoa. Se eu pudesse faltar aula, eu podia, gente. Eu nunca matei aula, tá? Simplesmente eu ficava mal e não ia. Agora, por exemplo, você tá num lugar super saudável e não ir pra aula, é matar a aula, ao meu ver, tá? Mas eu não ia por causa de me sentir muito mal. E no caso, gente, saúde mental, você pode se sentir mal e não ir. Mesmo que você ache que essa obrigação não vá. Eu prefiro muito reprovar do que eu ir no lugar e me sentir desconfortável, porque é bem capaz de eu reprovar da mesma forma. Então foi aí, eu fui percebendo que eu já tava ficando mal em contato com a pessoa, já tava chegando a pulguinha em mim. Mas não era aquela consciência de que essa pessoa estava estragando. Eu simplesmente achava que era porque eu não aguentava aquela aula e não era a pessoa, porque realmente a aula é chata. Mas, gente, quem faz a aula é a pessoa, então as duas estão interligadas de qualquer forma. Já estava cansada, tinha pressão, tinha esse professor. Aí, para melhorar, eu tentei entrar em um relacionamento. Eu já estava o quê? Alguns meses? Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu estava alguns meses sem tentar nada com alguém. Eu fui lá me aventurar, conheci uma pessoa, saí com ela, etc. Eu tava querendo algo fixo, monogâmico, a pessoa na verdade queria tudo ao contrário. A gente não conversou nem nada e eu exigindo coisas para essa pessoa. Mas chegou o momento que eu percebi que tava ficando muito machucado, porque eu estava me forçando a gostar dessa pessoa. E esse forçar, gente, eu só percebi depois da terapia. Naquele momento eu não percebi que eu estava me forçando. Mas eu percebi naquele momento que eu não estava conseguindo ficar naquele ambiente porque a pessoa não queria nada. Então ali entrou um pouquinho meu de amor próprio. Naquele momento, o amor próprio surgiu em mim e eu fui lá e falei que não queria mais nada com a pessoa. Não lembro os argumentos, mas simplesmente eu falei que não queria. E pronto, a gente demorou um tempo para se ver. Quando ele se viu, eu não senti nada. Então foi aí mesmo que eu percebi que eu estava me forçando a querer gostar da pessoa. E esse negócio, gente, esse relacionamento me abalou tanto porque eu estava num momento de carência. E eu só percebi que era carência enquanto eu fazia terapia. E aquele negócio de carência é muito complicado, porque a gente não mede as consequências. Não fazer uma coisa idiota aqui, outra coisa idiota ali, e eu ficava muito abalada. Teve outras coisas ali que me abalaram também, mas nesse caso são esses fatores aí os piores. E como eu já estava muito carente, eu fiquei muito doida. Eu queria muito atenção, então eu comecei a fazer coisas muito idiotas, gente. Eu começava a tentar ter a atenção da pessoa e às vezes tentar engatar relacionamento com outras. Não deu certo. Então, 2018, gente, foi um ano que eu conversei com um monte de gente, fiquei em contato com um monte de gente e deu tudo errado. E eu só percebi o meu problema exatamente na terapia. Mas vamos chegar na terapia, gente, daqui a pouco. E como virou uma bola de neve, com cansaço, pressão, disciplina maldita, um professor maldito, então chegou o momento da carência, abalou tudo. Tanto que acho que foi a carência que me fez ficar muito mal, porque antes eu não tava chorando tanto. Mas eu acho que com a carência, meu mundo desabou e eu comecei a chorar pelos cantos. Chorei em banheiro de biblioteca, chorei em banheiro do meu bloco, chorei em transporte público, ali universitário, cheio de estudante. Chorei na minha varanda, chorei no meu banheiro, chorei indo dormir, acordando. Mas, gente, o que me fez perceber que eu tava muito mal mesmo, que eu percebi esses tempos que meu irmão falou, é que eu chorava dormindo, já de soluçar. Então, eu tava muito mal. Se eu não tivesse procurado ajuda naquele momento, muito provavelmente eu teria entrado em depressão. Eu não fui diagnosticado com depressão naquele momento lá, mas sim, eu poderia ter desenvolvido, porque foi uma coisa assim que tava pesando muito em mim, gente. Quando eu fui fazendo terapia, eu fui me livrando de várias toneladas de cada vez, e hoje eu sinto que me livrei de 500 toneladas, porque era muito peso, não conseguia fazer nada. Naquele momento ali, que já tava tudo uma bola de neve misturado, e não tinha chegado ainda a gota d'água para me dar, né, aquele ar de esclarecimento de que eu precisava de ajuda, eu não limpava a casa, ficava uma semana suja,
ficava a louça suja por uma semana, eu tava me entupindo de comida processada, de açúcar, então eu engordei 10 quilos. Eu não consegui perder esses 10 quilos até hoje e não estou querendo perder, mas quem sabe no futuro, né? Porém, eu não estou com vontade. Simplesmente vai acontecer aí em um momento da vida ou não. E o momento, gente, foi a gota d'água, é em uma prova e eu não lembro exatamente quando que foi, mas deve ter sido ali por volta da época que estava acontecendo um jogo da Copa do Mundo, porque eu lembro que algum dia a gente foi obrigado a ir de manhã fazer a prova e algumas horas depois teria o jogo. Então provavelmente foi nesse momento aí. E eu fiz a prova, só que antes de eu fazer a prova eu tinha chorado e alguns momentos depois, a professora que ia aplicar a prova, ser fiscal, ela chegou, olhou pra minha cara e perguntou algo assim: Você quer conversar depois? Eu vou estar lá na minha sala. Eu não sei se respondi pra ela, talvez eu tenha respondido, talvez não tenha respondido, mas foi ali que a minha mente se abriu. Eu fiquei pensando: Cara, eu tô muito ruim. Depois vou pegar, sair dessa prova e ir ali no postinho de saúde procurar ajuda. Então peguei, terminei a prova, fiz da melhor forma possível, tava nem me importando com nota. E eu peguei e fui pro postinho. Fui lá auxiliado por uma enfermeira maravilhosa que me ajudou em vários outros momentos. Inclusive, ela me encaminhou para ir para o hospital, o HU, Hospital Universitário, onde tem a clínica de psicologia, para tentar uma vaga. Não consegui, mas depois de uns dias surgiu um programa de apoio ao estudante, ali um apoio psicológico no campus, então eu não precisaria sair para ir para a cidade. Eu ficaria lá no próprio campus mesmo e teria o apoio lá. Eu fui uma das primeiras, então fiz teste para depressão, não tive depressão. Fiz outros testes ali e eles encaminhavam tudo para o meu problema de relacionamento. Então, todos os testes que eu fazia, eu falava assim: negócio de relacionamento aqui, negócio de relacionamento ali. E a psicóloga me sugeriu que talvez meu problema maior fosse relacionamento naquele momento. E realmente foi, pensando, né? Porque eu entrava e saía da terapia refletindo. Às vezes eu parava, nascia um negócio e ficava pensando: Cara, aquele negócio que eu fiz aquele tempo foi por causa disso. Será que eu fiz aquele negócio por causa dessa coisa? E eu ia ficando refletindo. Eu também conversava isso aí com um amigo meu, que ele tinha uns problemas parecidos comigo, com o meu, mas o dele era pior, porque ele tem ansiedade, é a ansiedade patológica. Então a gente se entende um momento e nas outras um ajuda o outro. Aí é nesse momento que a gente precisa ter um apoio, gente, porque naquela época eu só tinha ele de apoio. Aí depois entrou eu comecei a ter amizade com uma menina e ela foi sendo meu apoio também, mas não é aquele apoio, tipo assim, vou contar todos os meus problemas, não, é aquele apoio que a gente tem no momento e vai continuando a amizade, mas é aquela a amizade expansiva que a gente conversa e um tempo fica dias sem conversar e conversa de novo. E já com esse amigo não, era uma conversa mais diária, então dependendo da pessoa, o nosso ritmo é diferente. Mas mesmo assim, essas duas pessoas me ajudaram bastante nesse momento e foi muito bom, porque eu refletia bastante com eles, especialmente com esse amigo, e foi aí que eu fui levando uns tapas na cara durante a terapia. Eu ia conversando com ele e ele falava assim: tem sentido esse negócio. E eu fui tirando, gente, dessa experiência de terapia, ensinamentos até hoje. Naquele momento, eu tratei relacionamento carente, então já resolveu muitos problemas, porque esse relacionamento, gente, foi o que me desgastou muito, porque eu fiquei muito maluca. Eu fiquei uma pessoa assim, neurótica, imaginando que a pessoa estava fazendo alguma coisa, que eu queria isso, que eu queria aquilo, a pessoa não ia ceder nem nada. Gente, eu queria a coisa para agora, sendo que a pessoa tinha um ritmo dela. Então, eu conheci a pessoa, eu queria namorar a pessoa naquele exato momento, sendo que não é assim que acontece. Pode acontecer para alguém, mas não é para todo mundo. Então, conheci a pessoa, eu queria namorar ela, não deu certo, seguia para outra. E não é assim que funcionam as coisas, pelo amor de Deus. Então, eu fui fazendo as coisas de forma maluca, fui percebendo isso, fui tratando. Então, quando eu tratei esse negócio da carência, muita coisa melhorou. Então, aí eu continuei no semestre, porque quando eu fui fazer terapia, eu já estava no quarto semestre. Só que quando eu estava nesse semestre, falei: seja o que for, se eu não aguentar ele, eu desisto e
volto no próximo ou no outro, ou sei lá o que eu faço. Então tava indo. Porém, como eu já estava melhorando, eu não lembro se eu fiz antes ou depois dessa terapia a seleção para eu trabalhar na biblioteca, que é o meu trabalho atual. Então eu fiz essa seleção, passei depois de algum tempo. E depois que eu passei nessa seleção, eu fui percebendo, gente, a terapia me ajudou muito. Porque agora a vida está me abrindo horizontes. Eu não sei se realmente foi causa da terapia ou foi porque minha energia mudou. Eu acredito nesse negócio de energia, tá? Então, normalmente, quando a gente tá muito mal, todas as coisas aí ficam nebulosas, né? A gente fica muito cansado. Às vezes as pessoas se afastam porque a gente tá muito mal. E tem algumas pessoas que realmente se aproximam. Mas no meu caso, gente, eu percebi que eu tava tão afundada ali na tristeza, nessas coisas, que eu não estava me permitindo olhar as coisas, né? O horizonte, saber as coisas boas que tinham. Então, eu acho que a terapia abriu a minha mente para muitas coisas e eu fui me permitindo várias coisas. Então, hoje eu me permito algumas experiências e se eu perceber que não deu certo, ok, não vou ter remorso nem nada. Então, antes eu era muito travada, aí hoje eu sou um pouco mais aberta em questões de várias coisas. Mas a minha terapia, ela foi muito boa porque ela me ajudou a eu encarar um novo relacionamento de uma forma mais saudável. Então, eu estava sendo mais tolerante, antes eu não era tolerante com nada, porém, gente, tolerância tem limite, tá? Se for uma coisa assim que causa malefício para outras pessoas, e é até mesmo para você, essa tolerância acaba. Tipo, você corta a convivência com essa coisa te causando mal. Então, eu percebo meu limite de tolerância, tanto para pessoas quanto ambientes e situações. Então, agora eu sei meu limite para várias coisas e eu fiquei nesse namoro por um ano. Foi quando eu percebi que meu limite tinha chegado, né? Então, foi uma coisa assim muito boa porque me ajudou em vários momentos. Eu fiquei fragilizada em alguns momentos, tanto no quinto quanto no sexto semestre de 2019 inteiro. Mas essa pessoa me ajudou, esse meu ex. Então ele me levava para alguns lugares para espairecer, não importava se era só andar, ficar sentado na frente de um lago ou simplesmente comendo na varanda de casa, mas ele me ajudou bastante. E o que eu quero dizer com todo esse vídeo, gente, só para vocês perceberem os sinais. Cansaço físico, não ignore. Se você está cansado fisicamente, descanse. Cansaço mental, a mesma coisa. Lugares que te causam mal-estar. Se você pode sair, saia. Por exemplo, se é um ambiente de trabalho, não tente levar trabalho para casa ou não tente lembrar, colocar alguma coisa na sua casa que te lembre de trabalho. Outro, universidade também. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas não leve a universidade para casa, tô falando sério. Se você puder fazer tudo na universidade, faça. Eu comecei, né, a trabalhar, então eu fazia tudo na universidade. A não ser quando não desse tempo, eu fazia em casa, mas assim eu separava o momento para fazer aquilo lá. Pegar esse momento, fazer isso aqui agora, não vou fazer mais. Aí depois eu faço qualquer coisa que eu quiser. Pode ser dormir, ficar de pernas pro ar, assistindo uma coisa ou comendo, mas basicamente era assim. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Se tá incomodado e você tem condições de sair daquele lugar, se afaste. Porque eu li em algum lugar falando assim: se você está se sentindo incomodado, é porque a vida exige uma mudança de você, exige uma mudança. Então, eu lendo isso aí, eu notei que realmente, todas as vezes que eu me senti incomodado, não importa se foi por pessoas ou por ambientes, e eu me afastei, foi uma coisa muito melhor. Então, quando eu me mudei da minha antiga casa, foi uma mudança que eu estava necessitando, porque eu estava há 3 anos agoniada naquele lugar. E quando eu me mudei pra cá, a minha vida, tipo assim, super melhorou. Eu fiquei muito com um alto astral, então depois eu vou contar esse episódio. Eu espero bastante que vocês tenham gostado deste vídeo e vou tentar trazer mais vídeos aí de assuntos aleatórios, de experiências, para ver se ajuda alguém. Eu espero bastante que vocês possam curtir, comentar também e se inscrever. E até a próxima!